Olá, está no ar mais um episódio de Identidade, esse programa de entrevistas, de bate-papo gostoso, descontraído, em que a gente conhece uma história interessante ou um projeto relevante com o intuito de inspirar e trazer esperança para a gente fechar bem o dia e dormir em paz. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui, se acomode aí onde você estiver. O programa é exibido às 11h30 da noite, reprisa às 5h30 da manhã, mas eu sei que com a internet é possível que ele seja visto em qualquer hora do dia. Então, seja onde você estiver, vendo pela TV ou pelo YouTube, sinta-se em casa. E falando em YouTube, você pode aproveitar e compartilhar o link do programa para quem você quiser. Hoje, a convidada é a Darleide Alves, conhecida aqui da Novo Tempo, apresentadora do programa Consultório de Família, atualmente, mas já passou por vários outros programas da emissora, viu? Ou seja, tem uma vasta experiência e vai compartilhar histórias interessantes com a gente hoje. Então, fique por aí, a gente vai fazer uma pausa agora, mas são só 30 segundos e o Identidade já volta com a Darleide aqui também no estúdio. Até lá! Darleide Alves é pós-graduada em Psicologia e Sexualidade, consultora na área de relacionamentos e família. É apresentadora da rádio e da TV Novo Tempo há 3 décadas, além de mentora e educadora parental. Como escritora e palestrante, já viajou por outros estados brasileiros e também diversos países da Europa, África, Ásia, além de Estados Unidos e Canadá, abordando temas na área da educação emocional, relacionamento e espiritualidade. E hoje está aqui comigo no Identidade. Boa noite, Darleide, seja bem-vinda. Boa noite, Gabi. Muito obrigada. Muito bom estar aqui com você nessa temporada, num programa que eu considero tão especial por contar vidas de pessoas que fazem a diferença. Eu me sinto muito honrada de estar aqui com você. Muito obrigada. Viu? Eu que agradeço aí a disponibilidade. Eu sei que a agenda é meio conturbada, mas a gente conseguiu encaixar, né, Darleide? Obrigada. Agora, 3 décadas de Novo Tempo, sendo que a Novo Tempo tem 25 anos como TV. Você já estava aqui antes, né, no embrião da TV, né, Darleide? É que eu comecei em rádio. Em rádio. Então, a minha jornada como comunicadora para a Igreja Adventista foi começando no rádio, que até hoje me acompanha e eu tenho muito amor pela rádio, Rádio Novo Tempo. É isso aí. Quando eu cheguei aqui em 2008, você já estava aqui, claro, e na ocasião era apresentadora do Revista Novo Tempo, em parceria ali com Ronaldo Fagundes. Tem saudade dessa época, Darleide? Muita saudade, muita saudade. Aliás, tudo que eu fiz na Novo Tempo me marcou, me deixaram boas memórias, porque quando você está no começo de uma história que está se construindo, você está aprendendo junto. E quando olho para trás, hoje eu olho para trás e vejo onde Deus nos levou, eu fico muito agradecida, eu fiz parte disso. É verdade. E a Revista Novo Tempo tem um lugarzinho muito especial no meu coração, sim, com Ronaldo Fagundes. E além do Revista, na verdade, você já passou por vários outros programas aqui da TV, né, Darleide? Tem algum assim na memória? Consegue pincelar alguns deles pra gente? Eu quero lembrar do Sua Casa um Lar, que foi a primeira vez que eu, de fato, estive à frente de um programa, à época, iniciando com a professora Áurea Soares, que foi um tempo de muito aprendizado já nessa área de família. Antes eu trabalhava no jornalismo, ia para as ruas, fazia matérias, trabalhei para o Anjos da Esperança como repórter e produtora também, mas o início de tudo foi no Sua Casa um Lar, que depois passa a ser consultório de família e está no ar até hoje. É verdade, até aqui na minha pauta estava escrito isso daqui, porque eu assistia a TV Novo Tempo, ainda até de me tornar adventista, e eu via o Sua Casa um Lar com a dona Áurea Soares, aquelas problemáticas familiares que a gente sempre vive, né? E depois virou, então, o Consultório de Família, um programa já muito consolidado aqui na nossa grade. Como que é estar à frente de um programa como esse e ajudar tanta gente? Porque você recebe muitos especialistas no programa, né? São psicólogos, são pastores, diversas outras especialidades para poder ajudar a família, que é uma instituição criada por Deus, mas que ultimamente tem sido muito atacada, né, Darleide? Você sabe que, antes de tudo, eu me sinto muito agradecida e devo honrar a própria Novo Tempo, que sempre me deu esse lugar de ser uma voz em qualquer um dos programas que eu estivesse, mas especialmente no consultório de família, pelas famílias. Então, eu aproveito para honrar a Novo Tempo, por me dar sempre esse espaço ao vivo, me dando a liberdade de tratar dos mais diferentes temas. Eu estive à frente do Sem Tabus também durante 7 anos. Tratando ali da sexualidade, né? Exatamente. Um tema extremamente importante também. E delicado, né? E você pensa assim, uma TV cristã que
permitiu-me fazer um programa ao vivo tratando de sexualidade, dos mais diferentes temas, me dando total liberdade. Então eu me sinto honrada e muito responsável, e estar à frente de temas que estão ligados à família, desde sexualidade, educação de filhos, casamento, enfim, tudo o que isso significa, hoje especialmente me dá ainda mais consciência de que é muito grande esse trabalho feito, porque onde eu vou, acabei de voltar de Cabo Verde, na África, e as histórias que eu escuto, as pessoas que me contam de como elas são ensinadas, como elas são instruídas a respeito da vida acompanhando o consultório de família, me deixa muito feliz. É isso que eu queria saber, do retorno do público, né, Darleide? Ou seja, é um trabalho que tem dado muito resultado. Muito. Eu volto assim agora lá de Cabo Verde, muito certa de que o consultório de família é um programa tradicional na vida das pessoas. Ele é um programa que encontra eco na vida do cotidiano de quem nos assiste, Brasil e além-mar. E pessoas das... Cabo Verde é formado por 10 ilhas, então a Novo Tempo está nas ilhas cabo-verdianas. O alcance é tão grande, né, Darleide? Eu gravei com um casal que ele dizia assim, nós estamos namorando, nós namoramos e casamos e nos tornamos conhecidos como casal CDF. E eu pensei, mas CDF, como assim? Ele diz consultório de família. Olha só. Ele diz, quando eu estava namorando com ela só namorou comigo porque ela entendeu que eu assistia o consultório de família e que eu estava aprendendo. Ele disse, eu baixei 150 programas do consultório para eu aprender. Então, isso é fazer parte da vida das pessoas. Eu sou muito feliz por isso, muito feliz, e procuro sempre ser responsável por isso. E você hoje tem uma família muito bem consolidada, a gente sabe que você é Graças casada a com o Deus. Jota Washington, tem a Sudaleif como filha, mas na sua vida nem tudo foram flores, né, Darleide? Como é que foi a sua infância? Minha infância foi boa. Eu tenho boas memórias da minha infância. Eu fui criada num ambiente de muita natureza, em contato com, enfim... Isso é muito importante, Muito. né? Então, assim, a minha infância foi uma boa infância. Ela ficou mais difícil, minha vida ficou um pouquinho mais complicada ali na adolescência, quando os meus pais se separaram. Eles ficaram longe um do outro muito tempo, em prol da família, mas foi um risco muito grande, depois eles se separaram. Depois, quando eu conheço a mensagem adventista, eu enfrentei muita divergência, aliás, contrariedade e até proibição por parte da minha mãe. Eu precisei sair de casa, eu fui embora, minha família não esteve no meu casamento, então eu não tive o apoio da minha família nesse momento especial. Minha mãe foi contundentemente contra, foi um tempo bem desafiador. Mas, em termos gerais, assim, eu posso dizer para você que os grandes desafios que eu enfrentei sempre estiveram ligados à minha fé. E quanto mais eu passei por provações, a minha fé se fortaleceu. São os crisóis da vida, Os né? crisóis. E eu, talvez seja da minha natureza, um dom de Deus, eu não sei, ou um aprendizado. E você sabe, talvez, de ouvir falar, de conhecer pessoas, que o nordestino é muito resiliente. Eu sou uma mulher nordestina que, talvez por isso, tenha a postura que eu tenho. Eu sou uma mulher que me vejo, ao mesmo tempo que sensível, eu sou muito corajosa, eu sou muito firme. E eu sou qualquer coisa que você precisar, mas... no sentido de sobreviver, né? Porque essa é a sua pergunta nesse contexto, das dificuldades e sobreviver a elas. Mas eu tenho muita certeza que o que me faz ser a mulher que eu sou e olhar para tudo que me aconteceu e dizer graças a Deus por isso. Gabi, quando eu caso, eu logo fico grávida e a minha filha, quando tinha 7 meses, fica doente. Antes de 1 ano de vida, minha filha morre. Eu tinha 22 para 23 anos de idade. Muito nova também. Muito jovem. Então, assim, as perdas da minha vida, nenhuma outra vai se comparar a esta. E mesmo esta perda na minha vida, ela é fundamental para me fazer a mulher que eu sou. E que mulher que eu sou? De que mulher eu estou falando? Não é de ser a mulher maravilha, mas de ser uma mulher que confia extremamente em Deus. Gabi, eu tenho uma confiança tão absoluta em Deus que às vezes eu me surpreendo de como que isso é, porque eu não sei fazer, é algo que eu não tenho explicação para dar, mas eu acredito demais em Deus. Então, qualquer coisa que você perguntar da minha vida, eu vou te contar, e eu vou chorar, e eu vou sentir, porque faz parte, mas... eu não tenho um episódio na minha vida para te contar de desespero ou de desistência. Então, eu acredito tudo a Deus, a fé, a palavra de Deus, a confiança absoluta em Deus, que aconteça o que acontecer, Deus é Deus.
Inclusive, essa dor que você passou da perda de um filho, que acho que é a dor mais forte que uma mulher pode passar na vida, você passou por ela porque Deus esteve ao seu lado e depois Sim. Ele te deu um outro presente, né, Sim. Darleide? Sim. Te abençoou com a Sudaleif. Aí nasce a minha segunda filha, que hoje tem 27 anos, já é casada, mora fora e recentemente nós estivemos juntas por 20 dias, eu, meu marido e ela. E é um tempo de muito renovo a cada vez que a gente se encontra. Eu e a minha filha, meu marido e minha filha, nós temos uma relação assim de muito amor, de muita compreensão, de uma relação muito boa, sabe? Muito boa. E mais uma vez, de fato, é Deus quem construiu essa história. Isso porque Ele permeia a vida de vocês três, né, Sim, Darleide? Deus é presente, Deus é muito presente. E a Darleide, gente, para quem não sabe, está lançando um guia de estudo aqui pela Novo Tempo, que a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, que é justamente sobre educação de filhos. E toda essa vivência que ela passou, as dores que ela passou e tudo que ela construiu até hoje, os programas pelos quais ela passou, a formaram hoje para que possa ajudar outras pessoas no consultório de família, né, Darleide? Tudo tem um propósito nessa vida. Pois é. Sabe que eu já cheguei a dizer algumas vezes, Gabi, que o fato de eu ter perdido uma filha me dá lastro para eu entender muitas dores. Eu posso entender uma mulher ou um homem que está enfrentando um divórcio, apesar de eu não ter enfrentado nada enquanto divórcio, mas a dor de perder um filho, eu acho que me credencia para eu entender outras dores, porque ela é muito profunda e é um luto que tem muito significado. Então, seja este, ou o fato de eu ter saído de casa quando a minha mãe não aceitou a minha fé, o fato de a minha família não ter ido para o meu casamento e eu ter sido sozinha, o fato de quando a minha filha morreu não tinha ninguém da minha família junto comigo, enfim, as situações mais adversas, tudo isso foi me construindo e então hoje eu tenho como que obrigação, ainda que eu ame profundamente, é uma obrigação que me faz muito feliz, dá sentido para a minha vida, é ajudar outras pessoas. Eu sou muito feliz. Eu prego, eu viajo para palestrar, pregar ou para escrever, ou mesmo um post que eu faça na rede social. Eu tenho a intenção de que ele faça diferença na vida de alguém. Isso é o meu prazer na vida. Esse é o prazer de eu ser quem sou em casa e fora de casa. É o que eu aprendi e aprendo na vida para compartilhar. E a gente tem que fazer isso mesmo, compartilhar, né? Essas histórias não podem ficar guardadas, é por isso também que o Identidade existe, para que a gente possa pulverizar essas histórias e alcançar tanta gente. Então você aí de casa, fique com a gente. No próximo bloco a gente vai falar mais sobre esse novo guia de estudo que está sendo lançado aqui na Novo Tempo, que foi escrito pela Darleide justamente sobre educação de filhos. Então não saia daí, aproveita e compartilhe o link do programa para quem ainda não viu, pode rebobinar ali e voltar, né, no YouTube para assistir desde o começo e a gente volta em instantes com a Darleide aqui no Identidade. Identidade de volta nesta noite conversando com a Darleide Alves, ela que já é apresentadora aqui da Novo Tempo há muitos anos, começou na rádio, passou por diversos programas na TV, hoje está à frente ali do consultório de família, um programa que tem ajudado tanta gente, tantas famílias a se reconstruírem, né? A família é uma instituição criada por Deus, a gente sabe disso, mas que infelizmente nos dias atuais está sendo mais atacada ainda pelo inimigo porque ele quer destruir as famílias. E a gente, como Rede Novo Tempo de Comunicação, não pode deixar isso acontecer. A gente precisa falar mais sobre isso, ajudar essas famílias. E pensando nisso, a Novo Tempo, a Escola Bíblica da Novo Tempo, criou um novo guia de estudo chamado Pais Preparados, Filhos de Caráter. Está aqui em minhas mãos, quentinho, gente, saindo do forno essa semana. E a gente quer oferecer ele para você aí de casa, viu? É só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp da Escola Bíblica, que aparece aí para você. O DDD é 12, número 982444449. Você vai fazer contato ali pelo WhatsApp, vão fazer um cadastro seu, pegar alguns dados, mas fique tranquilo, seus dados são gravados em sigilo aqui na Novo Tempo. A gente tem essa responsabilidade para que esse material chegue aí na sua casa, no conforto da sua casa, sem nenhum custo, viu, gente? Porque os nossos amigos e apoiadores Anjos da Esperança custeiam esses projetos, né? Esses estudos bíblicos que a gente oferece aqui. Se você preferir, pode entrar em contato também pelo nosso telefone fixo em horário comercial daí, tá bom? Através do telefone 12, número 21 27 31 21. E é sobre isso agora que eu quero falar, Darleide, nesse bloco, falando sobre esse desafio, né? A Escola Bíblica te convidou para escrever esse estudo bíblico. Como é que foi para você receber esse convite? Como é que foi desenvolver esse estudo? Primeiro foi uma surpresa. Eu não me via jamais escrevendo um guia de estudo para ser distribuído pela Novo Tempo.
Nós tínhamos, inclusive, tradição de que isso fosse feito por pastores com temas bíblicos, né? E quando tínhamos temas familiares, também tinha ali esse contexto mais pastoral, mas quando no último ano me foi feito o convite para escrever esse guia de estudo, eu disse, meu Deus, eu dou conta disso? Mas aí eu fui reunir o que eu penso, o que eu sinto, o que eu creio que deva ser aquilo pela percepção, claro, e do contato com as famílias, das suas grandes demandas, e assim eu comecei a colocar no papel, e claro que tem uma equipe da Escola Bíblica que revisa, que acompanha, temos pastores, então nós temos, não escrevi sozinha, mas Sim. o conteúdo em si tem ali a minha direção e é um privilégio. Agora, o tema é sobre a educação de filhos, mas para que a gente eduque os nossos filhos da melhor forma possível, a gente precisa cuidar da gente, como pais, né? A nossa saúde mental. Você menciona isso também no estudo, Sim, né? eu fiz questão de começar por aí, porque justamente a gente quer filhos saudáveis e se esquece que nossos filhos, eles olham para os pais como espelho, eles têm os seus pais espelho. Então, nós olhamos para uma geração que está muito adoecida, crianças, adolescentes, principalmente pós-pandemia, isso aumentou demais a percepção e o diagnóstico mesmo de crianças e adolescentes muito adoecidos emocionalmente, ansiosos, deprimidos, tentativas de suicídio. E nós olhamos para os pais e vemos o mesmo cenário, pais ansiosos, deprimidos, infelizes, preocupados, tensos, sem tempo, sem muitas vezes parar para estudar sobre o que fazer com o que está acontecendo à sua volta. Então eu comecei por aí, de justamente chamar os pais para cuidar de si, cuidar do seu bem-estar, dar atenção à sua qualidade de vida para então oferecer para os filhos um ambiente mais saudável. É verdade. Agora, eu percebo, Dalede, que a criança tem um posicionamento diferentemente na sociedade hoje, né? A minha mãe até fala assim que ela é da geração dos ossos da galinha, dos pés de galinha, porque quando ela era criança, a parte mais simples do frango, digamos assim, ficavam com as crianças e as melhores com os adultos. Hoje inverteu. A gente dá o melhor para os nossos filhos e fica com o resto também. Então, ela é dessa geração. Mas, às vezes, a gente percebe que a nossa geração, e falo isso por mim, às vezes tem medo de repreender o filho. Acaba pecando ali pelo exagero da outra parte, para não ser violento, para não bater, para tudo mais. Mas disciplina não é só isso, não é bater, né, Dalede? Não, e eu trabalhei bastante esse tema, porque tem sido uma angústia dos pais. Como é que eu vou lidar essa geração que é tão desafiadora, especialmente no que diz respeito à disciplina? Primeiro que todos querem dar pitaco na disciplina que você oferece ao seu filho, todos querem entrar ou invadir a tua casa, muito com a nossa permissão, por causa das redes sociais, por causa de nós nos expormos muito, e então vem uma aldeia inteira para dentro da tua casa, e nem sempre é com bons conselhos, nem sempre é com boas orientações, e principalmente o que interessa para a gente, não é, Gabi? O que nós estamos aplicando às nossas relações e educação dos nossos filhos são princípios bíblicos. Nós precisamos fazer essa distinção, não é pegar qualquer modelo de educação. O modelo de educação que importa para a gente é o modelo de educação cristã, bíblica. Então, eu trabalhei muito esse tema, temos 2 ou 3 lições trabalhando especialmente sobre disciplina, porque esse é o calcanhar de Aquiles, justamente para uma geração de pais que tem medo do desafeto dos filhos, tem medo de perder o amor dos filhos, e de tanto medo que eles têm, eles estão perdendo. Os filhos estão perdendo o respeito pelos pais, os filhos estão perdendo o amor, de fato, pelos pais, porque o vínculo que se cria é muito confuso. Por exemplo, se baseia em dar coisas, em dar sapato, roupa, escola, mas não tem bases, de fato, no vínculo que se cria no colo, no abraço, no carinho, né? No afeto que se constrói no dia a dia. Os pais não têm tempo, eles estão corridos, estressados, enfim. É uma problemática com vários aspectos que precisam ser cuidados. E, claro, eu não tenho a pretensão, nem a Novo Tempo tem a pretensão, de num guia de estudo com 8 lições, dar todas as respostas. Mas é um ponto de partida. Por exemplo, tem um trecho aí, numa das lições, que vai tratar como é que o pai se posiciona, a mãe vai se posicionar quando o filho enfrenta. Como é que faz? Então, assim, essa disciplina, ela precisa levar isso em consideração. Os pais não podem se omitir ao ponto de deixar que os filhos dirijam a família, porque isso é um desamor, isso é um desrespeito, isso é uma desconstrução da família segundo os princípios de Deus. A criança tem sim o seu valor, mas a gente tem que saber colocá-la no lugar certo também, né, Dani? É que nós saímos de um extremo, e você sabe que os extremos, todos eles são problemáticos, nós saímos de um extremo em que a criança não era ninguém em casa, fica quieto, não sabe nada, cala a boca, criança não chora, engole o choro. Então, aquelas falas que realmente davam à criança esse lugar de qualquer coisa,
mas que não a entendia como um ser que precisava de acompanhamento para ter uma vida saudável. E nós viemos para esse extremo de assim, não fala, não bate, não briga. E eu vou tratar do tema também, bater ou não bater no guia de estudo, e você pode se surpreender, porque tem muita gente que pensa assim, é crente, já sei, vai usar o texto bíblico, diz para usar a vara. Então a gente tratou desse tema e eu espero que faça muito bem as pessoas refletir sobre isso. E a gente sabe que a Bíblia já fala isso, e a nossa profetisa também, Ellen White, fala isso, sobre a importância dos primeiros anos de vida ali em casa, com os pais. A gente entende hoje que o mundo é muito corrido, muitas vezes os dois, né, estão trabalhando fora, mas a gente tem que cuidar para não terceirizar essa educação, né, Daleide? Porque Deus vai cobrar da gente. Cadê os filhos que eu te dei? Isso é tão sério, né, minha amiga? Porque ao mesmo tempo que a gente sabe que há muita necessidade de mulheres, por exemplo, saírem de casa, deixar os seus filhos nas creches, nas escolas ou com terceiros. Por conta de ter necessidade mesmo. Sim, você não vai ter o que pôr na mesa para comer. Amada, tem um número imenso de mulheres no Brasil que são mães solos, as chamadas mães solos. Elas precisam sair para trabalhar e trazer o pão para casa. Então, a gente precisa ter esse olhar carinhoso, amoroso, mas também não dispensar que essa mãe, mesmo sendo solo, ela considere o papel dela quando ela estiver com o seu filho. Passa o dia inteiro afastada dele, mas quando está, o que resta também de força, energia, coragem, saúde para essa mulher? A gente ampara, mas também precisa dizer, ainda assim, você é mãe, né? Você vai precisar dar conta de alguma forma. Na medida do possível, lembrar que Deus é com você, o Espírito de Deus está contigo, você não está sozinha, Deus se importa com você. Mas é muito delicada a situação em que nós vivemos, porque filhos, eles não aprendem por osmose, eles aprendem por exemplo, eles aprendem por companhia, eles aprendem no contato, eles aprendem, aliás, como todos nós aprendemos, Gabi, todos nós, uma lei do aprendizado é o quanto tem de emoção, afeto envolvido. É emocionante eu estar aqui com você, então possivelmente eu nunca mais me esqueça do dia que eu vim aqui e estive com você, porque foi emocionante. A nossa relação com os nossos filhos tem emoção, e emoção que eu digo é emoção de tornar a vida em família aquilo que a gente chama de memória afetiva para guardar no coração. E como é que os pais vão fazer isso se eles não têm tempo? Eles vão precisar se organizar, vão precisar se planejar. Bom. E às vezes são coisas tão simples, né, Daleide? A gente pensa ali que dar um presente caro vai fazer diferença, mas às vezes são momentos. Às vezes a minha filha, a Rebeca, fala, mamãe, vamos brincar de barraquinha? Aí eu faço lá, pego um lençol, estico no quarto, ponho umas almofadas no chão, a gente faz nossa barraquinha. São momentos simples, que a gente não precisa gastar dinheiro, mas que criam essas memórias, essa memória afetiva que você comentou, que pode fazer toda a diferença, né? Gabi, precisa se sentir amada. Isso, se sentir amada, essa é a palavra. Eu sempre costumo dizer que assim, o maior número de crianças que estão nos consultórios, sendo atendidos por psicólogos, por psiquiatras, adolescentes, eles não levam queixas de não ter sapato, roupa, ou nem mesmo a comida. Claro que se nós vamos falar de um ambiente de miséria, óbvio que isso vai trazer prejuízos em todos os sentidos, mas maiormente quem está nos assistindo agora deve parar e pensar que muitas vezes nós estamos correndo para dar para os nossos filhos coisas que se compra com dinheiro. Mas o que traz saúde e estrutura, saúde psíquica, inclusive, é aquilo que dinheiro não compra, e que é uma barraquinha, que é o brinquedo feito com as próprias mãos em casa. Não é a boneca cara, não é o smartphone, não é esse brinquedo que o mundo diz que você precisa ter para ser feliz. Não é isso. Então, lembre-se disso, as crianças não precisam de coisas caras, elas precisam daquilo que não tem preço, que é pai, mãe ou seus cuidadores com muito amor para lidar. Que é a atenção, que é o afeto, né? Daleide, então, para a gente encerrar, eu queria que você fizesse o convite para quem está nos assistindo em casa, para ele realmente pedir esse guia de estudo, fazer a leitura, estudar a Bíblia e saber como melhor educar os nossos filhos para termos pessoas de caráter na sua geração futura. Você já deve ter ouvido isso, mas vale a pena lembrar que às vezes a gente estuda para tudo. Você é jornalista e você estudou para isso, você continua estudando, você continua se atualizando. Eu continuo estudando, eu continuo me atualizando, mas a gente não estuda para ser pai, para ser mãe, a gente não se prepara para casar, para ter família. E fica o meu convite para você parar e pensar no tempo que deva ser investido em estudar, principalmente em oração, buscando na palavra de Deus instrução, pedindo que o Espírito Santo te auxilie naquilo que você tem de maior dificuldade para lidar. Peça o seu guia de estudo, acredite, vai fazer muita diferença para você e para sua casa, sua família.
Darleide, muito obrigada pela sua participação aqui. Que Deus continue abençoando o seu trabalho, o seu ministério e de toda a sua família também. Você também. Muito obrigada. E a gente fica por aqui, gente. Não deixe de pedir o seu guia Pais Preparados, Filhos de Caráter. Até o próximo programa. Tchau, tchau.